Vem comigo aqui, que você vai aprender algo que você precisa aprender. Você vai aprender agora aqui algo que você precisa aprender. Vem comigo aqui nesse momento. Vem ler aqui um texto comigo, que eu quero ensinar algo a vocês. Amém? Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, o versículo 21 ao 24. Vem comigo nessa leitura e vamos aprender aqui o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Versículo 24. Mas istos lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Versículo 24. Mas vós não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante de mim, não para comigo. Meus amados irmãos, olha, o texto que eu li aqui, o texto que eu apliquei aqui para você, que está no livro do profeta Jeremias, esse profeta era um desigrejado, como hoje eles que vivem na religião classificam, né? Aqueles que não estão dentro do sistema religioso, aqueles que não estão submissos no fardo, no jugo e no domínio pela autoridade dos homens dentro do sistema religioso, seguindo e sendo devoto praticante. Hoje é considerado como desigrejado. Então, esse profeta aqui, esse homem de Deus, era um desigrejado, porque ele está falando para o povo aqui, que estava vivendo dentro do sistema, a religiosidade, a vida formalista, dentro das práticas e das obrigações de ritual de sacrifício religioso. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para ir ao povo levar a palavra de Deus dentro das congregações. O povo dentro dos templos, do templo, que naquele tempo não existia, como hoje, né? Tanta igreja que diz que é casa de Deus e templo do Senhor. Os judeus só tinham um templo, que era em Jerusalém, onde todos iam adorar lá e oferecer sacrifício. Hoje não. Qualquer esquina, qualquer bequinho, tem uma casa que dizem que é templo, igreja de Deus, o povo está lá. Então, esse profeta, esse homem de Deus, Jeremias, ele não era um adepto do sistema religioso. Na colocação desse povo religioso hoje, que coloca os que não estão dentro do sistema como desigrejado, Jeremias aqui era um desigrejado. Porque Jeremias estava fora do sistema. Ele não se adaptou, nem concordou, nem comunicou, nem compactuou e nem estava na convivência do sistema, como se fosse uma vida com Deus. Esse povo aqui estava todo fora do entendimento e da vida com Deus. Esse povo vivia indo para a igreja, que era o templo, onde eles diziam casa do Senhor, casa do Senhor. Se você pegar o texto mais adiante, no versículo, vamos ler o versículo 1 ao versículo 5 de Jeremias capítulo 7, olha o que Deus vai dizer ao profeta. Para os igrejados, os religiosos, que viviam suas congregações, suas reuniões, sua vida de louvor a Deus dentro do templo. Olha que Deus vai usar o profeta para advertir o povo. Jeremias 7:1. A palavra que me foi dita
que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te de pé a casa do Senhor, e proclama ali esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas para adorarem ao Senhor. Então aqui era o templo, lá em Jerusalém, considerada a casa de Deus. Era lá, naquele momento, naquele tempo. Olha o que Deus diz aqui. Deus prega o profeta e orienta o profeta a não ir para o templo, ficar na porta. Para quê? Vamos ver o versículo 2. Fica na porta do templo para repreender esse povo que vai para essa casa que diz que é do Senhor, adorar o Senhor. Fica na porta e adverta ele da seguinte forma. Olha o que diz o versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, uma vida de entendimento de adoração falsa, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo estava adorando, o povo estava dentro de uma direção falsa, onde eles entendiam que a vida de adoração deles a Deus era no templo, que eles idolatravam. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus usa o profeta aqui para ir para a porta do templo, advertir esse povo que estava vivendo uma adoração vã, falsa. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorais os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras fizer juízo entre o homem e entre o companheiro. Pratique o que a palavra manda. Vivam o que a palavra manda. E não vivam dentro dessa formalidade religiosa e vivendo dentro de um local como se ali fosse a tua vida com Deus. Deus usa o profeta Jeremias. Aparentemente era desigrejado. O Eto Ramos. Nada, amigo. Se fosse hoje, esse profeta não era recebido nas igrejas, no meio do povo de Deus. Porque iam dizer logo: isso é um revoltado, é um rebelde, é um rebelião, que levanta-se contra o ungido, contra o pastor, contra a autoridade, o soberano da igreja. Se fosse hoje, Jeremias também tinha sofrido o que ele sofreu nesse tempo aqui, a mesma coisa e pior. Era considerado como desigrejado porque não se adequava ao sistema, não vivia na prática do sistema, não era comunicador do sistema. Ele reprovava, ele protestava, ele condenava o sistema que leva o povo a entender viver uma vida com Deus dentro de uma direção maldita, anátema. O sistema, ele tira você da direção de Deus. O sistema leva você a se firmar e aí o lugar errado. O sistema cega você do entendimento de Cristo. O profeta Jeremias é usado por Deus para protestar contra os igrejados, os que viviam nas suas igrejas, os que viviam nos seus rituais, nas suas devoções, nas suas obrigações, cumprindo a meta, cumprindo as ordenanças, vivendo o sacrifício, indo louvar a Deus, indo cantar, indo adorar, indo servir. Olha o que Deus diz lá no livro do profeta Amós. Era outro desigrejado. Amós também, se fosse no tempo de hoje, ele não era aceito no meio do povo de Deus, no meio do povo que está preso no sistema. Ele era colocado para fora e tido como rebelde, rebelião. E submisso aos líderes. O profeta Amós também, ele levou a mesma mensagem que Deus usou para o profeta Jeremias levar para o povo na sua época. Vem agora Deus novamente, porque o povo continua sempre no mesmo erro. Vem agora o profeta Amós, usado por Deus. Olha o que diz o versículo 21 de Amós. Aí você vai ver Deus usando o profeta para repreender o povo diante da prática da vida vã religiosa, onde o povo estabeleceu agora a sua comunhão com Deus a partir da religiosidade. Aborreço, desprezo as vossas festas,
e as vossas assembleias solenes não me dão prazer. Olha o que Deus vai dizer ao povo, através do profeta Oséias, no versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as vossas melodias dos teus instrumentos. Tuas músicas, tuas expressões, teus cânticos, teus hinos, eu não ouvirei. Eu não ouvirei, porque eu tenho aborrecido essa solenidade nessa assembleia, nessas congregações, esses movimentos, esse sacrifício que não estão dentro da direção da palavra. O povo dentro das igrejas perdido de Deus. O povo dentro das congregações aqui nesse tempo perdido de Deus, porque estavam cegos, não estavam se conduzindo pela palavra, se acomodaram numa vida, no conformismo da religiosidade, dentro do ambiente religioso, aonde exclusivam, aonde centralizam, aonde estabelecem a vida com Deus, aonde eles entendem que ali é o lugar santo, os templos, as igrejas, os lugares que dizem que é a casa de Deus, e esse povo está perdido, é preciso despertar. E Deus está levantando Jeremias, Amós, Deus está levantando Isaías, que também foi um profeta desigrejado, que não viveu dentro do sistema, que não comunicou com a formalidade religiosa que o sistema levou o povo a viver. Jeremias, Isaías, Amós foram profetas que condenaram o sistema, as solenidades, as religiões, as práticas malditas de vida com Deus que o povo estava vivendo dentro do sistema. Foram profetas que Deus levantou para protestar contra esse sistema maldito. E hoje Deus tem levantado, eis um aqui, ó, eis uma voz de Deus clamando no deserto, advertindo esse povo que está vivendo essa vida vã, esta vida maldita, esta vida anátema, uma adoração inútil, uma adoração vã. É tanto sacrifício de culto, de obrigação, de presença, de obra, de trabalho de igreja, é tanta obrigação, é tanto cântico, é tanto culto de poder, de consagração, é tanto evento nas igrejas, é evento de manhã, é evento de tarde, é evento de noite, é culto de poder, é culto de oração, é tanto sacrifício religioso, e o povo perdido de Deus. Por nome? Na obra, pode subir. E o povo perdido de Deus. Vocês estão entendendo isso? Meus amados irmãos, é a voz da palavra de Deus. É a voz de protesto. É aquele que tem ousadia e coragem para denunciar o sistema, porque não está subjugado, nem submisso, nem sou propriedade de sistema algum. Eu sou propriedade de Cristo, compromisso com o reino de Deus, em pregar a verdade que liberta, não dentro de uma formalidade, de uma submissão ao homem de sistema algum. É por dentro da ordenança de Cristo, da palavra de Cristo que está sobre a minha vida. A autoridade espiritual na minha vida é Jesus Cristo, é a palavra dele. Hoje aí é desigrejado. Tem que estar dentro da igreja para ser de Deus. É mentira, irmãos. Nunca foi isso um princípio de quem é de Deus, de igreja ou religião alguma. A vida com Deus, ela não é baseada em nenhum ritual religioso. A vida com Deus, ela não é baseada em nenhuma religião ou igreja. A vida com Deus não é baseada em nenhum ato externo que o homem venha fazer ou praticar. A vida com Deus, ela é principiada aqui. O reino de Deus é interior, é na mente, é no interior do homem, é na alma, no espírito do homem. O reino de Deus está implantado, não é ali, aqui ou acolá. O reino de Deus está implantado no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O selo de Deus não é uma igreja, não é uma carteira de membro de nenhuma instituição evangélica. O selo de Deus não é uma religião, ser dessa, daquela ou daquela outra. O selo de Deus não é nenhuma prática de cerimônia, de obrigação religiosa. O selo de Deus é interior, porque Deus conhece os que são seus. E os que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. O selo de Deus é o Espírito Santo, que está selando todo pecador que se converte a Cristo, por ouvir a mensagem do Evangelho.
Não é quem está dentro de uma igreja, aderindo a uma igreja evangélica ou católica ou espírita ou qualquer conceito religioso. Não é quem está sendo devoto e praticante e dentro de uma submissão, de uma hierarquia, de uma autoridade, de uma fidelidade, guardando usos e costumes e preceitos de homens. A vida com Deus é quem ouve e crê no Evangelho e segue a sua vida de fé em Deus pela direção do Evangelho, vivendo sob a autoridade de Cristo e da Palavra. Não a autoridade de um sistema na hierarquia do domínio e da autoridade do homem. Dentro de nenhuma igreja, irmãos. Se hoje você pode ler Isaías capítulo 1, leia o versículo 10 ao 19, você vai ver Deus usando o profeta para repreender a religiosidade que o povo de Deus passou a viver e deixando o caminho da vida com Deus, que é pela palavra, pelo entendimento, pela vida, não dentro de uma formalidade religiosa, mas é viver a palavra todo dia, o dia todo, no meu viver. Deus usa o profeta também, Jeremias, capítulo 7, leia lá do versículo 1 ao 24. Deus usa o profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 23, para repreender o povo dele, que passou a viver a religiosidade, as congregações solenes, os rituais, o sacrifício, os ajuntamentos com exercícios espirituais, esquecendo que vida com Deus não é por meio de templo, não é por meio de obra religiosa, não é por meio de cerimonial, sacrifício. Vida com Deus é pela palavra, porque se não for assim, é uma adoração vã, é uma vida com Deus não. Foi o que Jesus disse, que o povo adora a Deus em vão porque estão seguindo princípios não de Deus pela palavra. Estão vivendo princípios de homens, adorando a Deus em vão. Cuidado. Seja um desigrejado, mas seja um cristão firmado na palavra e na doutrina de Cristo. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eis aqui 3 profetas que eram desigrejados, mas estavam em Cristo pregando a palavra de Cristo. Não eram religiosos, nem viviam a formalidade religiosa dentro do templo. Viviam e criam e estavam submissos à palavra de Deus. E essa eles pregavam para protestar contra os religiosos que viviam a formalidade religiosa. Hoje, Deus também tem levantado muitos profetas para protestar contra os religiosos que estão vivendo uma vida com Deus, não pela palavra, mas dentro da religiosidade, dentro das igrejas, os igrejanistas. Amém? Medita nisso, reflita nisso. Em nome de Jesus.